Sem Barreira, no comando de Wagner Menezes. Wagner Menezes. Livre, leve e solto aqui na Tupi, no site tupi.fm, no nosso canal no YouTube. Já se inscreveu? Ainda não? Então receba todas as nossas notificações no Facebook da Tupi, nas redes sociais. Você sabe, logo mais à noite, 9h30, tem jogo decisivo em Porto Alegre. José Carlos Araújo, Washington Rodrigues e o primeiro time do rádio para Flamengo e Grêmio. E o Sem Barreira entra no ar para fazer o aquecimento para você, torcedor do Mengão, no clima da decisão. E você que me acompanha em tempo real, já está vendo aqui ao meu lado esse convidado para lá de especial. Nunes, o artilheiro das grandes decisões, para falar dele, para falar da carreira do Flamengo, para falar do momento que o Flamengo vive na temporada, que realmente é sensacional. E para participar desse programa, Gilson Ricardo e Rubem Leão. Mas é claro, dando o pontapé inicial com Nunes. Nunes, prazer tê-lo aqui no Sem Barreira. E inicialmente, como é que você está observando esse Flamengo que daqui a pouco pega o Grêmio em Porto Alegre? Tudo bem, Nunes? Tudo bem, graças a Deus. Prazer participar do Sem Barreira. É um programa que eu estou participando pela primeira vez. E dizer que estou atento, observando bastante esse plantel do Flamengo, o time do Flamengo, grandes jogadores. Está num momento muito bacana. Espero que o salto alto não venha prejudicar em algumas coisas, mas que tenha consciência da importância que a nação está querendo esse título, né? Então nós que ganhamos e a gente procurar fazer as coisas com simplicidade e conseguimos o nosso objetivo. Então é um prazer estar aqui com vocês e vou estar à disposição de todos vocês. Porque o detalhe é o seguinte, esse time do Flamengo está jogando uma barbaridade, está encantando todo mundo, mas esse cara aqui já resolveu Libertadores, Mundial, isso sem contar título brasileiro, estadual, porque esse aqui já escreveu a história, né, Gilson? Isso aí, com barreira, sem barreira, ele botava a bola na rede. Na época do Flamengo maravilhoso, estava até comentando com ele aqui nos bastidores, antes da gente começar esse programa maravilhoso, do Maracanã lotado, não jogava para 200 mil pessoas. Hoje as pessoas falam que nós somos saudosistas. Ah, vocês são saudosistas. 63 mil pessoas no Maracanã, estádio lotado. Maracanã era lotado com 200 mil, né? O time chegava na boca do túnel só para ver qual era o clima e era Maraca lotado, né, Nunes? Exatamente. E antigamente existia o setor das cadeiras azul, né? Geral também. Nós cansamos de chegar de vez em quando, sem os torcedores perceber, a gente ficava ali atrás, olhando, observando, a gente vê o Maracanã, né? A geral, 100, 150, 165 Isso era quase sempre, torcedores. Né? E a gente ficava feliz, porque a gente sabia da tranquilidade, da nossa responsabilidade para poder fazer aquela nação, né, explodir de alegria. Por isso que eu falo que o nosso time era um time que jogava com simplicidade. Mas era um time objetivo. A gente sabia o que queria dentro de campo. Eu lembro de uma frase do finado Cláudio Coutinho, que ele falou: esse time eu preparei para ser campeão do mundo. Mas só que ele preparou um time com jogadores sujeito ao homem, né? Jogadores focados no que queria, a nossa simplicidade dentro de campo, todos nós procurar ser amigos, ser claro o seu objetivo com os companheiros e focado no que queria. Então eu acho que esse é o fator mais importante para você conseguir um êxito positivo. E você tem também, às vezes você tem que saber perder para você valorizar, para futuramente você ser um grande campeão, né? Foi o que o nosso grupo fez. Com certeza. Rubem Leão, uma pergunta para o Nunes, que é o nosso convidado aqui no Sem Barreira, aqui na Tupi. Ô Nunes, vocês foram campeões do mundo ganhando do Liverpool, que é o atual campeão europeu. Então você, pelo que você está vendo da atuação do time do Flamengo no Brasileiro e também na Libertadores, você acha que esse time do Flamengo tem plenas condições de ganhar a Libertadores e ir jogar contra o Liverpool e ganhar também o Liverpool? Só que o Liverpool atualmente, ele está jogando muito bem, é o campeão europeu e tem o melhor técnico da Europa, que foi eleito há pouco tempo pela FIFA.
Como é que você enquadra? Você acha que é muito difícil essa caminhada do Flamengo ou com certeza o Flamengo tem time para ganhar do Liverpool na final do Mundial? Olha, veja bem, antigamente a gente tinha dificuldade, né, para saber alguma coisa a respeito do time do Liverpool, né? A gente não sabia nada. A gente sabia que ia jogar contra o campeão da Europa. A única coisa que a gente sabia. É como o Cláudio Coutinho falou: preparei vocês para ser campeão do mundo. Agora, uma coisa ele deixou pra gente, uma coisa muito importante, a simplicidade, trabalhar, focar no trabalho, focar no objetivo para você pegar e conseguir esse objetivo, né? Então, o nosso grupo sempre foi um grupo consciente, a gente sabia o que queria dentro de campo, a gente procurava se aperfeiçoar em todos os sentidos, né? Que um atleta tem que se aperfeiçoar para chegar dentro de campo e fazer o que ele sabe fazer, jogar bola. E você no treinamento você pode errar, mas no jogo você não pode. Então a gente não conhecia muito o Liverpool, mas foi um time preparado para enfrentar qualquer equipe de qualquer país. E vejo hoje também o Flamengo num caminho certo, mas só que tem que focar, tem que ser objetivo, tem que jogar com simplicidade, com companheirismo dentro de campo, um ajudando o outro, que a gente fazia muito isso. É verdade. O nosso coletivo, a gente fazia, até a torcida lá em cima, ela participava da jogada com a gente. Então isso dava personalidade pra gente chegar dentro de campo e fazer o que a gente queria, jogar bola com alegria, com prazer, com profissionalismo, com responsabilidade. E fazer as coisas com simplicidade também, que é fundamental, e saber aproveitar o momento certo, né, de tudo que acontece nos 90 minutos, tanto no primeiro 45 como no segundo, você saber aproveitar os momentos que você vê, que você observa, que você faz nos treinamentos. O que é que eu fazia? Fazia muito chute a gol, estando com a perna direita, com a perna esquerda, para me aprimorar, me aperfeiçoar naquilo que eu sempre procurei fazer, os cruzamentos, a movimentação, que é fundamental para você não aceitar a marcação do adversário, e você ter um entrosamento que você consiga, que esse entrosamento chegue ao objetivo, que é o gol. Então a gente chegava com simplicidade. Com certeza. Agora, um detalhe importante que a gente tem que bater aqui nessa tecla é que o Nunes participou de uma geração vitoriosa do Flamengo, super vitoriosa. Ele já escreveu a história do clube, não só ele, mas todo aquele elenco, né, Gilson, que a gente acompanhou tanto por muito tempo, né, ganhando tudo que disputava. E esse elenco de hoje está vivendo uma boa fase. Tomara que também consiga escrever uma página bonita na história do Flamengo. Agora, Nunes, fala pra galera que está acompanhando a gente em tempo real, no site, no YouTube da Rádio Tupi. Esse time, que tem muita gente que fala, garotada principalmente, se o Flamengo for campeão da Libertadores e chegar no Mundial, vai ser o melhor time do Flamengo de todos os tempos. Fala pra quem não viu você jogar e só sabe da história, que o time que você participou era fora do normal. Porque tem muita gente que garoto esquece, né? Garoto é aquela história, é um momento, não lembra. Vê um pouquinho e fala, aquele ali tá. Tomara que esse time entre para a história, ganhe a Libertadores, passe pelo Grêmio, né? Chegue no Mundial, dispute uma final, ganhe um título. Só que a história que esses caras escreveram, e o Nunes está aqui, né? Que representa essa geração, já escreveu a história, né, Nunes? Tem que lembrar isso pra garotada que tá vendo a gente. Não, com certeza. Esse time aí pode chegar a ser melhor do que o de vocês, ou Nunes? Ou não? Não. Explica mesmo, mas pode, solta o coração, porque o Sem Barreira é assim. É difícil você fazer uma comparação. Então, vamos lá. Raul, né? Raul. Hoje nós temos o Diego Alves e o César. São dois grandes goleiros, mas eu ainda sou mais o Raul. O Raul passava tranquilidade. Com todo respeito. Vamos lá, vamos outro. Andrade, Leandro, lateral direito. Leandro. Andrade, Marinho, Mose, Zico, né? Tita, Nunes. Lico. Então é difícil você fazer uma comparação. Eles estão aí num momento muito legal, entendeu? Tá dando tudo certo. A gente torce para o Flamengo conseguir ser campeão da Libertadores novamente, chegar ao Mundial.
você pode ter certeza, mas nós vamos ser sempre o primeiro. Certo? A taça já está lá. Isso aí não tira, não tira. A história está marcada. Enquanto existir Clube de Regatas do Flamengo, enquanto existir mundo, enquanto existir nós, né, no planeta, ninguém vai apagar o que nós fizemos. Vai ser difícil fazer. Nunca. Vai ser difícil fazer o que nós fizemos. Agora a gente torce para o Flamengo chegar ao segundo título mundial da Libertadores e colocar outra taça lá, né? Então a gente já mais fez, uma taça histórica, nós né? já fizemos o nosso. E quando você nosso fala papel. quando você fala na Gávea, o treino do Flamengo, eu cansei de ir lá na Gávea, no treino do Flamengo, era lotada a Gávea, todo mundo ia ver o Flamengo treinar, era uma loucura. Véspera de jogo, sexta-feira que tinha um coletivo pronto, a Gávea era lotada, né? Era uma loucura, chegar na Gávea parecia jogo já mesmo. Tinha 5 mil pessoas lá para assistir o treinamento, o coletivo. É porque hoje o jogador fica muito isolado, né, Nunes? Não, hoje é diferente. Eu às vezes... Você até entende. Eu às vezes não entendo como é que um atleta, um jogador de futebol que passa a ser conhecido, porque a imprensa faz o jogador ser conhecido. A torcida faz o jogador ser conhecido, ser famoso. Aquela conversa de vestiário que a gente ficava lá, aí chegava o Bosco... Chupando laranja. Ficava lá brincando. Ficava lá brincando, o Gilson chegava lá, fazia 20 baixadinhas com maior simplicidade. Aí chegava quem? Domingo Bosco. Domingo Aí falava, galera, acabou, vamos agora, todo mundo fora do vestiário, que nós vamos para a preleção aqui do capitão, que era o Cláudio Coutinho. Aí o Coutinho com aquela educação dele, tudo numa boa, a gente, todo mundo era amigo, não precisa chegar no aeroporto. Hoje o cara chega no aeroporto 2h30 da manhã, não sei com quem que ele fala, porque 2h30 da manhã tá no telefone, falando com ninguém, né, querido, mas dando um H para não dar entrevista. É diferente, hoje você nem conversa com o cara. Antigamente a gente tinha esse time do Flamengo, por exemplo, que era o time das galáxias. Todo mundo falava com todo mundo se dava bem. Todo mundo viajava junto. Todo mundo viajava junto. Torcedor, eu contei até a história daqui. Mas eu contei uma história. Mas o time do Nunes não tinha assessor de imprensa. Não tinha bloqueando a entrevista, a divulgação do nome do jogador. Conta uma história aí de bastidores daquela época, Nunes. Eu sinceramente, eu agia de uma maneira como um profissional. Por quê? Vocês são profissionais também. E a gente procurava ter um bom relacionamento com a imprensa. E tinha. Qual foi o dia que qualquer jogador daqueles... Desavença com a imprensa, ninguém. Nunca teve. Nunca negamos uma entrevista. Falava com todo mundo. Com todo mundo. Nós nunca precisamos de assessor para marcar, para fazer entrevista. Então eu não vejo como uma coisa positiva ter que ter assessor para marcar entrevista. Não, você tem que ir... Vou ver se ele pode falar. Você tem que ir lá onde está a imprensa, onde está o torcedor que quer ouvir força, você. Que quer ouvir você, né? Então, às vezes eu vejo algumas coisas quando eu chego no Maracanã que eu não gosto. Né? Outro dia eu vi, não vou citar nome de jogadores aqui porque eu seria deselegante, mas eu vi a mãe com seu filho, o pai, esperando o ônibus do Flamengo chegar. E ver os seus ídolos. Mas seu amigo os caras aqui... descer, passar direto, não dá nem um sorriso para uma criança. Seu amigo então, isso aqui, não é legal. O seu amigo aqui é testemunha de uma cena. Eu falei isso no ar, na época eu estava na outra emissora, quando o Ronaldo Fenômeno cortou o cabelo igual um Cebolinha. Aí o pai pegou o filho, o Cascão, aquele negócio. O pai que fez o cabelo do filho, o pai ficou esperando com o filho a seleção chegar. A seleção chegou, o garoto foi para falar com ele, chegou perto dele, ele falou, não, agora não, depois. Passou empurrando o garoto. Eu falei na hora no ar. Você não... Rapaz, é a maior desilusão você chegar... Eu passei com isso com a minha filha. A minha filha era apaixonada pela Marília Pêra. Aí por causa dela foi uma peça dela aqui no Teatro Ginástico, aqui no centro. E a Marília Pêra passou por ela, não deu a mínima atenção. Isso é ruim, pô. Isso é ruim, pô. Ídolo... É verdade. Ídolo é ídolo, cara. Então, exatamente, você tem que saber chegar, você tem que saber ir onde o povo tá, entendeu? E por falar em ídolo... Quando você se torna uma pessoa pública, você tem que saber se valorizar e também saber valorizar as pessoas que te valorizam, cara. E por falar em ídolo, Nunes é ídolo do Flamengo há 38 anos. Então. Não é aonde vai 38 para dias. São 38 anos. Uma pergunta aí pro Nunes aí, ô Léo. É justamente sobre isso. Você até hoje é assediado pelos torcedores do Flamengo para autógrafo, para foto? Né? Com certeza. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho com a minha nação, né? Que eu chamo a torcida do Flamengo, a minha nação, que é uma nação, é quase 50 milhões de torcedor.
E eu tenho um carinho especial pela torcida do Flamengo. E você sabe que não é fácil jogar no Flamengo, entendeu? Então eu cheguei no Flamengo com 12 anos de idade. Eu tô com 60 anos agora. Eu cheguei com 12 anos. E eu nunca tive um problema com a torcida do Flamengo. Pelo contrário, eu só procurei trabalhar com honestidade, dar alegria aos torcedores, né? Por isso que eles têm esse carinho, esse respeito. Pô, e também é o artilheiro das grandes decisões. Eu decidi tudo junto com todos os meus companheiros. Você não sabe a maior alegria que eu tive na minha vida quando eu fiz o terceiro gol contra o Atlético. Não, mas fala isso não, vamos ser demitidos. Porque ele teve companheiro, nosso presidente, Josemar, que é torcedor do Atlético doente. E nós passamos na sala aqui do presidente, não foi? Já me olhou meio... Falei, presidente, olha aí. Olha o homem que fez o terceiro gol naquele 3-2 sofrido. Qual foi o teu melhor momento com a camisa do Flamengo, Nunes? Momento mais marcante da tua história com o Flamengo? Olha, quando eu tinha 10, 11 anos, que eu vim pro Flamengo com 12 anos, eu já falava lá em Feira de Santana, na Bahia, que um dia eu iria jogar no Maracanã e um dia eu iria vestir a camisa do Flamengo. E justamente em 69, quando o Fluminense de Feira de Santana foi campeão baiano, o Flamengo foi justamente colocar as faixas no Fluminense. E eu venho de uma família humilde, né? Eu sempre ajudei a minha mãe a descascar laranja, vender bolo de aipim na porta do estádio, mas só que eu ficava com a chuteira, a meia, o calção e a camisa. Quando dava o intervalo do primeiro tempo pro segundo, o rapaz da bilheteria, Joãozinho, que meu apelido era Joãozinho, acabou aí eu entrava, pulava a roleta e ia jogar no intervalo. E nesse dia o Flamengo me viu fazendo a preliminar, né? Fazendo a preliminar em 15 minutos, né, ali, tal, de intervalo. E gostaram e perguntou para a diretoria do Fluminense quem é esse garoto. Aí falaram, né? No dia seguinte ficou 2 diretores do Flamengo para me trazer para o Flamengo. E uma semana depois me trouxeram para o Flamengo. E eu falo tudo isso com o maior orgulho, né? De aquele garoto que focou, que tinha um sonho, correu atrás do sonho e do objetivo e se tornou um ídolo, né, de uma nação. Se tornou campeão do mundo com o manto sagrado. Exatamente, né? E por falar em campeão do mundo, vamos relembrar esse momento. Vamos voltar no tempo, 1981. Flamengo e Liverpool. Você lembra bem desse jogo, né, Nunes? Eu lembro toda a jogada. Então, como é que foi a jogada? A jogada foi pelo lado esquerdo, né? Eu dominei a bola pelo lado esquerdo, o lateral direito ficou em cima de mim, forçando para tomar a bola. Eu fui até o meio, voltei para a esquerda, de calcanhar para o Mozo tocou para o Zico fez o lançamento. Eu estava perto do Zico e ele fez o lançamento. Então a minha arrancada era tão forte que eu cheguei. E a malandragem do jogador brasileiro, né? A confiança, a personalidade, quando você entra numa jogada para você definir. Eu senti que a gente ia se chocar, tanto eu e o goleiro, só que eu saí para o lado esquerdo, o goleiro ficou com aquela alta confiança, mas só que eu tinha o tempo de bola, né? A confiança dele foi tão grande que eu ia abandonar a bola e ele ia pegar com facilidade, que quando ele relaxou, eu toquei com a perna direita no canto esquerdo dele. E a direção eu já corri, que eu sabia que era gol. Já corri para vibrar, para dar um abraço no capacete, né? O Júnior. E eu acho que eu já estava lá vendo os narradores gritando gol. Foi uma emoção muito grande. E quem estava lá... Ali foi o começo de tudo, da né? Vitória do Mundial. É verdade. E quem estava lá em 1981, além do Nunes, do Alcém Bueno de Camargo, na Tupi, levando a emoção do gol do Nunes. Ouça de novo aqui no Sem Barreira. Alcém Camargo. Ainda o jogador Leandro agora com a bola dominada, limpando, experimentando, descendo, vai bater de primeira para o Adiro, convoca, passa pelo primeiro inglês que é Lawrence, pintando, ultrapassando a marcação, bateu para Zico largou para Nunes, pode marcar o Flamengo, invadiu diante do arqueiro, bateu!
uma grande arrancada do campeão brasileiro e sul-americano. Decorrido! Sem Camargo narrando, ó. Que maravilha. Direto de 1981, hein, Nunes? É uma história, né? Né? Lembro bastante dele, do Alceu. Pessoa maravilhosa, tinha um grande relacionamento com a gente. Jantava, almoçava na mesa com a gente. Todos, é aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Hoje não tem mais isso. Isso aí acabou. Isso acabou. Agora vem cá, já tem Flamengo e Grêmio em Porto Alegre. José Carlos Araújo vai transmitir direto da Arena do Grêmio. O que você está imaginando desse jogo, Nunes? Eu vejo um jogo difícil, mas não é impossível. Lembro muito daqueles 3 jogos que nós fizemos aqui com o Grêmio. O primeiro foi 1-1, né? 1-1. Segundo 0-0, o terceiro 1-0, que eu fiz o gol do título. Que nós encontramos um clima muito negativo em Porto Alegre. Não sei se o Flamengo encontrou agora, mas naquela época existia uma rivalidade entre eu e o Leão levou para um lado muito negativo, né? Aquela decisão, aqueles 2 jogos em Porto Alegre. O Leão deu uma entrevista lá dizendo que eu tinha chamado todos os gaúchos de canalha, e isso não é verdade. A formação que meu pai me deu não é essa de humilhar as pessoas, pelo contrário. Eu jamais falei uma coisa dessa, entendeu? Em relação aos gaúchos, e encontrei um clima negativo em relação a mim, né? Todo mundo pegava na bola, o nego aplaudia. Quando eu pegava, vaiava. Xingava. Aí eu falei, não estou entendendo nada. Aí nós saímos até de Porto Alegre, fomos para Gramado, né? Fomos concentrar em Gramado, porque nós conseguimos ficar em Porto Alegre, porque o clima estava muito negativo contra a gente. Por causa do Leão, que fez esse comentário e essa mentira, que eu até hoje sou um pouco chateado com ele por causa disso. Mas sem necessidade. Mas aquilo ali me incentivou, me deu força, né? Força para mim poder assumir cada vez mais, junto com meus companheiros, a responsabilidade da gente se consagrar campeão novamente. Hoje, por exemplo, você acha que o Flamengo tem que tomar a iniciativa do jogo, espera mais? O Flamengo modifica um pouco a forma de jogar por ser fora de casa, não? Eu acho o seguinte, que todo jogo é uma história. E existe uma caixa de surpresa, você não pode ser surpreendido, você tem que ter cautela, você tem que estudar o esquema tático do Grêmio, que vai adotar hoje contra o Flamengo. O Grêmio sabe que não vai enfrentar um time qualquer, vai enfrentar um dos melhores times do futebol brasileiro, que é o Flamengo, que está num momento muito bacana. E vai ser um jogo fechado, eu tenho certeza. Né? Vai ser um jogo fechado. Agora, quem souber aproveitar as oportunidades é que pode sair vitorioso. Eu espero que seja o Flamengo, porque está num momento muito legal. O Gabigol está dando... Está vivendo um momento muito... Tá vivendo um momento de Nunes, o Gabigol? Ele tá bem, né? Ele tá bem, eu torço que ele seja muito feliz. Ele tá vivendo uma boa fase ou é bom jogador? Ele tá vivendo uma boa fase. Então, você acha que ainda tem que evoluir muito ainda, né? Não, porque é garoto, isso né? É normal. Ele tá conhecendo a nação agora. E ele se identificou com a torcida do Flamengo. Será que ele já sabe o peso da nação, o Gabigol? Não, o que eu acho que ele sabe é o seguinte, que ele tá usando uma camisa que tem história, né? Que você escreveu. Exatamente. Ele tá vestindo uma camisa que tem história, tá honrando um número que simplesmente é um campeão do mundo, que tem história, que fez história dentro do Flamengo. Já chegou a conversar com ele? Legal. Já teve contato com ele? Não, nunca tive com ele ainda não, mas estou gostando de ver o trabalho dele. É um momento que ele realmente tem que saber aproveitar, né? Esse momento bacana que ele está vivendo. Ele ganhou a galera, que é fundamental, né? Claro. E tem todo o nosso apoio, né? Tem todo o nosso apoio. Eu jamais vou chegar aqui e dizer, não sei o que. Não, pelo contrário. Nós estamos aqui para dar força, para fazer com que esse grupo, que está fazendo um trabalho maravilhoso no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, consiga o objetivo. Claro. Agora, só que tem que ter muita cautela, personalidade e dentro de campo jogar bola. Por exemplo, você, dirigente, pagaria 150 milhões de reais para manter o Gabigol no Flamengo? Vale isso tudo? Depende do retorno que ele venha me dar. Se tiver me dando retorno, claro que sim. Se não tiver, não, claro que não.
Agora hoje o Flamengo lota o Maracanã, a gente sabe. Mas se o Maracanã fosse o antigo Maracanã, com certeza também lotaria. Lotaria, com certeza. Não com é? certeza, porque o time está vivendo um momento legal. E a né? torcida vai mesmo. E a torcida está fazendo a diferença. E a torcida está exigindo que ganhe dentro do Maracanã. Porque o papel da torcida ela está fazendo. Ô, e Nunes, eles estão sabendo aproveitar esse momento bacana. E está dando resultado, né? Por falar em Maracanã, o que você tem observado de Grêmio e de Flamengo aí, jogar em casa ou fora de casa tem muito peso para esses dois times no estágio que eles estão atualmente? Tem. Tem porque são dois times que estão acostumados a ganhar Libertadores, Campeonato Brasileiro, entendeu? Campeonato Regional. Então nós estamos falando de duas grandes equipes, né? E duas grandes equipes que têm história no futebol brasileiro. Então eu acho que nenhum dos dois lados pode facilitar ou vacilar. Tem que estar atento, focado na disciplina tática, procurando jogar com simplicidade, não aceitando a marcação, procurando aproveitar as oportunidades que vão surgir durante os 90 minutos claro e aproveitar. Agora, eu peguei aqui uma resposta do Nunes e queria a tua opinião aqui, até para não deixar ele aqui numa saia justa. Você viu que o Nunes falou que não teve contato com o Gabigol. Não é um absurdo essa geração de hoje não ter esse contato com os caras que fizeram a história do Flamengo? Total. Não? Porque, absurdo total. Porque você, por exemplo, quando você chega num clube da potência do Flamengo... Tem que bater continência para esses caras. Chegou o Leandro no vestiário, chegou o Nunes, chegou o Adílio, chegou o Andrade. Eles têm história. Tita, não é verdade? Então tem história. Até para bater um papo os dois, o Nunes dá alguma dica para ele, que jogou no Mengão, foi artilheiro. Que aquele jogo com o Liverpool, por exemplo, que o Flamengo ganhou, quando o Flamengo entrou em campo lá e ele sabe disso, os caras olharam e falaram, pô, nós vamos jogar com esses muquirana aí, e deixar ficar na barbada, tudo morto, time morto, que o Flamengo entrou, depois é que eles viram que era nada de morto. Então isso é fundamental. E aí a experiência dele, do Leandro, do Júnior, quer dizer, jogadores que marcaram, Andrade, Adílio, importantíssimo para conversar, passar alguma coisa para os jogadores. Mas tem o seguinte, o jogador atual, o jogador de hoje, ele não se preocupa em saber a história do clube que ele está jogando. Ele não sabe ele não sabe a história do clube que está formando ele nas categorias de base. Em 69 já queria jogar no Flamengo. Exatamente. 12 anos de idade. A colocação sua é correta. Você acha que o jogador de futebol hoje é muito nariz em pé, não, Nunes? Eu às vezes eu penso que não é uma crítica construtiva. Eu às vezes penso que leva mais pro lado do manequim. Jogador manequim, explica pra gente aqui no Sem Barreira, o que é jogador manequim? Porque hoje tem uns que se preocupam, o cabelinho, o gel melhor. Chuteira colorida. O calção apertadinho. Futebol é pra macho, não? Fala pra eles. Futebol é pra homem, isso não tem dúvida. Aí pra mulher também, que agora também. Você azul. acha que esse jogador de hoje, não falando de A, B ou C, jogaria na tua época? Né? Aí você tá me botando numa sinuca. Não sei se tava, mas jogaria ou não jogaria? Cara, acho que não, pelo teu sorriso, acho que não. Eu vou falar o seguinte, no nosso time não tinha vaga, não. Aí. Não, isso aí... E essa geração dele, com certeza, tem vaga nesse time de hoje. Ou não? Tem, claro que sim. Mas é aquele negócio, a tua colocação, né, foi muito bacana. Você tem que ter muita visão, entendeu? Tem muita visão porque hoje em dia tem dirigentes, até o dirigente de hoje é totalmente diferente. Diferente, pô? É totalmente diferente. Acha que só porque pegou um cargo, que manda, que faz o que quer aparecer da entrevista. E às vezes pensa que a gente não entende, que só eles que entendem, entendeu? Eu fiz o curso agora da CBF. Tu viu de perto, eu vi, eu participei do curso da CBF, me formei em treinador, mas só que eu me formei para ser treinador de atacante. Eu não quero ser treinador de futebol, treinar os atacantes, porque na minha visão, a minha experiência, o nosso futebol já está precisando de treinador de atacante para treinar
finalização, os fundamentos. como é que faz um gol numa jogada de linha de fundo. Principalmente no treinamento específico. Porque tem jogador na seleção que chega e não sabe chutar. Não, e de fora da área não chuta, de fora da área. Não sabe chutar. O cara chega ali na boca do gol, na meia-lua, fica com medo de chutar, dali tem que chutar, pô. Na meia-lua da grande área. Como é que falava aquele seu amigo treinador? XUTA, chutar. Agora, com certeza, Nunes, você vai ter um trabalho tremendo quando estiver treinando os atacantes. Vai. Para eles ajeitarem o corpo para chutar. Eles chutam, se ajeitar o corpo, isolam todas. Aquele negócio, você tem que aprender tudo isso na base, né? Você tem que começar na base, treinando aquele garoto que tem 13, 14 anos, que você vai pegar ele no sub-15, futuramente no sub-17, e assim... Vai ensinando, ele vai ter que aprender, claro, né? A base é justamente para isso, para você aprender os fundamentos do futebol. E nós estamos precisando, sim, não tenha dúvida. Não é porque eu já me formei como treinador que eu estou querendo... Não, nada disso. O futebol brasileiro já precisa ter treinadores de atacante. Porque tem atacante aí, meu irmão, que é de chorar, né? É de chorar. É de chorar. Se você for perguntar para mim, eu estou até adiantando, né? Quem são os melhores centroavantes hoje aí no futebol brasileiro? Para mim tem 2, 3 só. Quem você destaca? Ricardo Oliveira. Já tem 30 e poucos anos, quase 40. Mas que é um centroavante mesmo. Área é um perigo. Um Fred. Né? Que também já tem 30 e já vai fumar. Mas mesmo assim, apesar do Fred ter feito aquela Copa das Confederações maravilhosa, foi até o artilheiro, parece, né? E quando chegou na Copa do Mundo, nós tivemos aquela decepção, né? Não só com o Fred, com todos. Mas aí foi a seleção em geral, né? Exatamente. Mas a prova está ali. Se você fosse o centroavante dessa seleção, dessa Copa do Mundo que o Fred jogou, você teria o mesmo papel dele. A bola não chegava nele. Só chegava ruim. Bola ruim. Gilson, o nosso futebol, antigamente, eu cansei de treinar na Gávea e ver 30, 40, 50 pessoas lá em cima, né, com a prancheta. E ali anotando. Era tudo treinador da Europa que vinha fazer estágio aqui, no Brasil. Entre aquelas pessoas que estavam ali, estava o Guardiola, cara, que foi treinador do Barcelona, e que ele, numa entrevista ele falou, o meu Barcelona joga igual ao Flamengo anos 80, do Zico, entendeu? Dos anos 80, o esquema tático, entendeu? Ele adotou o esquema tático no Barcelona e ele foi lá e começou a ganhar tudo lá. Se consagrou. Entendeu? Então, quer dizer, o nosso futebol, a gente não tem que copiar ninguém, né? Isso aí, cada país tem o seu estilo. O que a gente precisa é acompanhar o desenvolvimento do esporte mundial, mas sem tirar o estilo do país. Não pode tirar a malandragem. Isso. O drible, o cara faz uma jogada, de repente faz uma jogada. O que é que o Garrincha fazia? O Garrincha esculachava. O Garrincha humilhava, né? Lateral esquerdo. Então, o melhor que nosso amigo. Nosso amigo Gerson. Essa virtude, essa malandragem. Hoje em dia, por que o Cebolinha do Grêmio se destaca, né, que pede ele para a seleção brasileira? Porque é o único que dribla aqui no Brasil. Porque ninguém dribla. É o único. E é um jogador que o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Ele é habilidoso. Esse é o ponto positivo do Grêmio. Tem velocidade. E sabe jogar e sabe fazer gol. Então o Flamengo, por isso que eu falei na palavra aqui, cautela. Você tem que ter cautela, tem que ter simplicidade, armar um esquema tático que tenha disciplina tática para você poder conseguir os seus objetivos dentro de campo. O que você está achando dos dois treinadores aí, do Renato e do Jorge Jesus? Eu acho que são dois treinadores que estão em evidência no futebol brasileiro, que estão bem, essa que é a realidade. E espero que eles continuem contribuindo para o futebol brasileiro. Mas quem é mais treinador hoje? O Renato conhece o time há 3 anos, né? Tem um elenco na mão. Tudo bem, tem uma vantagem, mas hoje os dois são excelentes treinadores. O Jorge Jesus hoje também, como a gente estava falando sobre caiu nas graças da galera, como caiu o Gabigol, o Jorge Jesus também.
Não só da torcida do Flamengo, ele foi no jogo do Fluminense, os caras tudo abraçando ele. Ele mexe com o É o treinador, né? Exatamente. Ele mexe com Ele brilho. passa aquela vibração. E ele vibra ali na beira do campo, não para, fica ali, pra lá, pra cá. Ele acaba mais cansado que o jogador, que ele não para, o homem não para. Outro dia quase que ele dá uma gravada do jogador depois passou a mão. Olha aqui. Tem hora que ele... Vamos descontrair aqui o ambiente. Você está vendo Sem Barreira, que é um programa diferente, né? Aqui no site da Tupi, no Facebook, no nosso canal no YouTube. E o Nunes é o nosso convidado para falar nesse aquecimento aí de Flamengo e Grêmio, o jogo que o José Carlos Araújo vai transmitir. Você falou agora há pouco que futebol era para macho, antigamente. Até brincou, falou que agora o futebol também é para mulheres, o futebol feminino está crescendo. Exato. Tabu do homossexualismo. Como é que era feito na tua época, hein, Nunes? Como é que é? Era feito? Tinha muito jogador homossexual que era enrustido na tua época, Nunes? Cara, eu sou vacinado, Tinha ou não tinha? Aqui só o Rubeleão fica em cima do muro. Fala aí, como é que era tratado o caso na tua época? Eu nem sei, porque eu não... Não tinha na época? Tá pipocando, Muito enrustido. tá pipocando o nosso Nunes. lá. Falamos aqui de homossexualismo no futebol, tá existia pipocando. comentário, mas, pô... Mas ninguém provava. Eu prefiro passar essa aí, eu sou vacinado. Mas tinha muito? Que tipo não de sei, comentário cara, não é? É um tabu. É um tabu, né, Gilson? Até hoje é tabu, imagina naquela época, né, Gilson? Naquela época era muito mais difícil. Uma declaração dessa não era uma bomba, era uma dinamite. Explodia, né? Então o pessoal sim ficava... Mas sempre teve, nunca vai mudar isso, mas não... Isso aí no campo é outra história, cara. Mas você já observou, né? Que tinha, que não tinha. Não. Tinha. Tinha ou não tinha, Nunes? O que tinha mesmo. Olha só, isso que eu ia falar. Aquela massagem de sabonete. Não. O que tinha mesmo era o seguinte, presta atenção. Não, Pai Santana, fazia aquela massagem. Você lembra da massagem com sabonete, né, Nunes? O que tinha, observador. Abria a porta do vestiário. A gente lembra disso. E que entrava de gente. E o malandro ficava só rodando. Olhando. O cara não parava. O cara ficava dando uma geral. E aí tinha, né? Observador que tinha em Nunes. E a gente até sacaneava. Pô, tá cheio de observador. E naquela época a mulher não entrava no vestiário. Agora até liberou o vestiário pra mulher. Agora até a mulher entra no vestiário. É mesmo? Agora é. E a primeira vez que quando nós fomos campeões, eu não sei se foi contra o Atlético ou foi o Vasco. Que a gente tava todo mundo na banheira. Entrou uma mulher pra gravar. Entrou uma repórter francesa. Aí, então. Aí todo mundo ficou, pô... Que isso, cara? O Zico se escondia dentro da banheira, mano. A gente ria, mano. Mas depois, nessa época, todo mundo entrava, pô. Hoje não pode mais nada. Hoje é tudo... Wagner, põe uma coisa na tua cabeça. Hoje é tudo diferente. Infelizmente. Tudo é diferente. Aí você não tem amizade com o jogador. Antigamente a gente viajava para fazer jogo. Verdade. Ficava junto com o jogador, saía de noite, ia pra bagunça todo mundo junto, tudo numa boa, todo mundo amigo. Hoje você nem conhece o cara, não sabe nem quem é o cara. Você é o famoso quem? Aí cumprimenta o cara, pô, que legal. Os caras têm até medo de falar com a gente. É verdade. Mais uma pergunta aí pro Nunes, falando de Flamengo e Grêmio, Rubeleão. Não, eu já perguntei aí a respeito eu não respondi direito a pergunta, né? Se tanto o Grêmio quanto o Flamengo vão sentir jogando fora de casa, o Grêmio quando jogar no Maracanã, o Flamengo hoje, se vai sentir essa diferença. Quem joga em casa, entre esses dois que são os melhores times do Brasil, tem a vantagem de jogar em casa vai se refletir no resultado? É claro que a pressão que o Flamengo vai receber vai ser grande, porque vai ser na arena do Grêmio. O Grêmio quer sair com a vantagem. Então a pressão vai ser muito grande. Cabe ao Flamengo saber administrar, com cautela, com força, com responsabilidade, entendeu? Com garra. E jogar o futebol. Saber administrar. Se sair de lá com uma vitória, esquema tático. Se o Flamengo sair de lá com uma vitória, aí Maracanã explode. Exatamente. Então, quer dizer, tanto o Flamengo vai sentir lá essa pressão, como o Grêmio aqui. Isso aí não tem a dúvida. Por exemplo, chuva modifica o panorama do jogo? Porque a tendência é que chuva forte. Pra mim, não. No horário do jogo? Não, pra mim não, porque eu sempre joguei no sol, na chuva. Eu adorava quando eu jogava na chuva, campo molhado, que o goleiro soltava, eu saía rasgando bola com o cara de goleiro e tudo, não queria nem saber. Então, quer dizer, é uma chance que tem pro centroavante. Se ele, é aquilo que eu falo, treinar, se aperfeiçoar para ter personalidade e fazer o que ele sabe fazer.
É chutar com personalidade, pro gol. E numa dessa, campo molhado. Com chuva pro goleiro é uma porcaria. Mas pro atacante é bom. Porque ele tá ali sempre esperando o cara soltar a bola. O rebote, porque é difícil segurar uma bola molhada com as mãos. E dá sempre rebote. Exatamente. E aí o centroavante tá lá só pra encostar. Correr pro abraço. É isso aí. Vamos terminar já o Sem Barreira, mas antes, Gilson, pra você, palpite pro jogo de logo mais. Ô, Wagner, vai ser um jogo duro, né? Se o Flamengo vencer de 1-0, tá ótimo. Não tem... Agora, se empatar também tá bom, porque depois decide. Só não pode tomar a goleada. E eu não acredito nisso, pelo que o Flamengo tem de elenco, né? Então é jogo pra 1-0, 0-0, 1-1, não vai passar disso. E pra você, Rubem Leão? Ao final dos 2 jogos da Flamengo, quem se classifica... Não fica em cima do muro, eu tô perguntando hoje, daqui a pouco, hoje, quarta-feira. Só um instantinho. É brincadeira, o mundo não é maniqueísta. Explica pra quem tem casa o que é maniqueísta. Vários argumentos, né? Sim, maniqueísta é sim ou não. Você me fez uma pergunta. Então eu vou te pergunta sobre hoje. Eu vou te responder. Hoje, eu quero hoje. Tá, mas peraí, eu vou daqui a pouco. respondendo essa. Depois das 2 partidas disputadas, quem fica com a vaga é o Flamengo. Hoje, eu acho que vai dar empate. Isso que eu quero dizer. Pronto. Por isso que ele é o papão do bolão. Eu dei 2 opiniões numa resposta só. Ele engana os outros, a mim não. E aí, Nunes, pra você hoje é o jogo mais complicado, né? Mais encardido. Apesar de ser um jogo difícil, eu acredito no Flamengo. No Flamengo, eu vou até arriscar aqui, 2-0 Flamengo. 2-0. Tá aí, ó, viu? 2-0. Ele tem opinião, né? Igual você que fica em cima do muro. Mais do que eu dei? Porra. Agora, você tá entendendo mal as coisas, Wagner. Você precisa prestar mais atenção no que é dito pra não chegar a uma conclusão. Claro, pô. Se o Flamengo passar, vem aí de novo River ou Boca, porque o Flamengo já jogou com Boca lá na La Bombonera, que os caras cuspiam na gente, né? Uma loucura aquilo lá. O River meteu 2-0 no primeiro jogo. Vai jogar o segundo jogo lá em La Bombonera, que é no campo do Boca, que você jogou lá, sabe como é que é, uma pressão. Tá com a vantagem o River com 2-0, você acha que tá difícil do Boca reverter, mesmo jogando em casa, esse 2-0 do River, para sair o adversário? Eu acho que o River Plate vai é mais final, time. Vai pra final. Vai pra final. Eu acho que vai. Então seria Flamengo e River Plate. Com certeza. Estamos falando como rubro-negro. Ele não, ele é secador. Ele comprou um secador. Né? Eu acho que o Flamengo vai disputar a Libertadores. Vai. Eu acho. Contra o River, na tua opinião? Na minha opinião. Sendo jogo único, é melhor? Um jogo só? Aí a história começa a ficar um pouco... delicada, porque jogar contra os argentinos não é fácil. Eles são muito catimbeiro, chegam junto e a minha preocupação passa a ser quem será o juiz, quem será o árbitro, né? Porque o árbitro deles lá deixa correr. E essa é uma das preocupações. Mas mesmo assim eu confio no Flamengo. Tomara que realmente o Flamengo consiga hoje passar pelo Grêmio, eliminar esse time no dia 23 e disputar a final. Vamos fechar aqui o papo. Vamos. Né? Agradecer a presença do Nunes. Foi bom, né, Gilson? Pô, esse é artilheiro do Mengão, rapaz. Só o presidente nosso Josamar que não gostou. Ele falou, pô, mano, o cara fez o 3º gol em cima da gente no 3-2. Ele ainda reclamou. Disse que teve gol impedido. Falei, pô... Queria VAR. Queria VAR. O presidente ele já queria lançar o VAR naquela época. Não era. Quando ele me olhou assim, olhou atravessado. Foi bom o papo com o Nunes, né, Rubem Leão? Muito bom, né? O ídolo que a torcida do Flamengo até hoje gosta, até hoje cita, até hoje fala das grandes decisões em que ele fez os gols todos que o Flamengo precisava. Claro que com ele sempre teremos um bom papo. Com certeza. Nunes, mais uma vez, obrigado pela presença. Você aqui no estúdio da Tupi, participando do Sem Barreira, para falar desse Flamengo e, é claro, relembrar a história, que a história foi escrita por você. É verdade. É por mim, por todos os meus companheiros, pela torcida do Flamengo. É um conjunto. Quando você trabalha e foca no objetivo que você quer conseguir, você não faz nada sozinho. Você tem que ter ajuda de outras pessoas. Então, tive a ajuda dos meus companheiros que também lutaram dia a dia, na batalha. Você sabe o que nós passamos. Pô, né? Cobrelou aquele jogo. A formação que nós tivemos para poder chegar a ser campeão mundial é o que eu desejo para esse grupo de hoje do Flamengo, esses jogadores, mesmo muitos não conhecendo a história do Flamengo,
que eu acho que é uma coisa errada. Eu acho o seguinte, quando um jogador chega no Flamengo, a primeira coisa que ele tem que saber é a história do Flamengo. Para quando passar por um ídolo, não saber quem é a pessoa. Isso eu acho uma coisa chata, né, para o próprio clube de regata do Flamengo. História é história. Tem uma história tão brilhante. E que esse grupo que eu participei, esse grupo tem que ser respeitado, cara. Tem que ser respeitado, é como o Gilson falou. Não é que a gente queira que bote tapete vermelho pra gente. Mas eu tenho certeza. Tem que ser se os dirigentes não colocam, a nação coloca pra gente. E nós não colocamos aqui um detalhe importante, que na época davam 2 carros e o Flamengo trouxe os 2 carros, o Nunes e o Zico. E o Zico fala isso. Eu não falo isso. O Zico fala até hoje, quando ele quer fazer musculação, ele pega o carro e vai dirigir. Olha aqui, ponto final no Sem Barreira. Mais uma vez agradecendo aqui a presença do Nunes, o artilheiro das grandes decisões, vivendo o clima de Flamengo e Grêmio. Torcer agora pelo Mengão por um grande resultado, né, Nunes? Com certeza, todos nós estamos torcendo. E eu tenho certeza que a nação rubro-negra está aí ansiosa e confiante. Eu espero que o Flamengo seja um time bem guerreiro, bem positivo e que conquiste essa vitória de hoje, que é importante para a nação. Logo mais, 9h30 da noite, José Carlos Araújo, Washington Rodrigues, garotinho direto de Porto Alegre, com Flamengo e Grêmio aqui na Tupi.